Olá, bom dia. Meu nome é Dil Grande. Você está assistindo mais uma edição do programa de Cara com Dil. Aliás, hoje o programa está mais do que especial. Eu fiz uma mega entrevista com o advogado e consultor financeiro, o Dr. Kim Ribeiro, aqui no France Café da Unidade Redentora. Entre um café e outro, ele falou sobre dicas para você se atualizar e conviver num mundo melhor economicamente, ainda mais que esse momento turbulento da nossa economia, não apenas nacional, mas como mundial também. Olha, eu espero e eu tenho certeza que você vai ter aí um programa sensacional, recheado de informações, falando sobre o que acontece aqui nesse país. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Frantino France Café, o original com vários sabores. Venha pro Real Atacado! Tudo que você precisa encontra aqui. Artigos para festas, brinquedos, ferramentas e muito mais. É facilidade e preço baixo. 2 lojas em Rio Preto, na Mochile 11 e na Badiba City. Ford Manhattan, venha conhecer. Carro que você sempre sonhou. E nós cuidamos de tudo pra você. Do consórcio seguro ou despachante, mecânica, peças e acessórios originais nas mãos de quem conhece mais. Pode Hoje em especial nós estamos aqui novamente no France Café, na Unidade Redentora. Eu recebo para uma entrevista bem bacana, falando sobre a pauta de hoje, vai ser sobre o momento econômico nacional e algumas dicas. O nosso entrevistado é o Kim Ribeiro. Ele é advogado e formado em Direito Tributário Financeiro pela Faculdade de Franca, aqui no estado de São Paulo. Kim, seja bem-vindo ao programa de Cara com Dil, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Dil. Uma ótima oportunidade para nós falarmos sobre a economia nesse momento tão importante da vida de todos os brasileiros. Kim, o Brasil, ele tem uma economia formatada sobre crédito. Ou seja, o nosso país é um país de crédito? Dil, ele já foi. Hoje, não mais. Nós não podemos afirmar com toda essa certeza que o Brasil hoje é um país oferecedor de crédito. Por quê? A crise, ela traz consequências graves para a vida do cidadão. E uma das principais consequências é a informalização do trabalho. Por exemplo, a crise gera dificuldade para o empreendedor
e também para o trabalhador. E muitas vezes isso ocasiona na demissão ou no fechamento da empresa. E acontecendo isso, a pessoa vira um trabalhador informal. E qual é a consequência disso? O trabalhador informal tem dificuldade em obter crédito. Por exemplo, uma pessoa ou uma empresa que não tem um CNPJ, uma empresa informal, tem dificuldade em obter crédito. São dados do Sebrae, só para nós termos uma noção do que estamos falando. 50% dos microempreendedores que buscam crédito em banco têm esse pedido negado. Desses 50%, 45% não conseguem nem abrir uma conta de pessoa jurídica, por exemplo. E nós podemos dizer que uma empresa ou uma pessoa sem crédito é igual fazer bolo sem fermento, ele não cresce. Então, o país já foi de crédito, mas esse momento atual mostra uma dificuldade nesse sentido. Você tem uma experiência muito vasta no mercado financeiro. Há décadas você trabalha com isso no seu cotidiano, dando assessoria para pequenas, grandes e médias empresas. Você considera o Brasil um país mal administrado? Olha, nós podemos dizer que sim. Muitas vezes as pessoas ligam a má administração, a má gestão, à corrupção. Isso é uma verdade. Mas nós podemos adicionar algo que também está intimamente ligado com os problemas relacionados do nosso país. Por exemplo, a ineficiência, a falta de habilidade na administração pública. E nós podemos afirmar, Gil, sem medo de errar, que o Brasil é um país onde a administração pública é formada por políticos e não por técnicos. E isso gera um grande prejuízo para os governados, para os administrados que somos nós. Então nós podemos dizer que o grande gargalo do desenvolvimento do povo brasileiro, da economia brasileira, é a administração pública, que atualmente é mal feita. Hoje nós estamos passando por um momento econômico meio assim, totalmente perdido. As pessoas não têm uma informação, né? O Brasil hoje é classificado como um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. O que justifica isso, Kim, na nossa economia e o porquê disso? Na verdade, nada justifica essa taxa de juros tão grande. Nada, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista moral. Nós podemos dizer que é uma grande dificuldade para todos os brasileiros, especialmente para os pequenos empreendedores, essa taxa de juros tão elevada. Mas a explicação disso, Gil, ela é simples. Há dois tipos de juros, né? Os juros da dívida pública e aqueles que são cobrados de nós, das empresas. Nós vamos falar desse segundo ponto, né? Os juros que são cobrados das pessoas e das empresas. Nós podemos dizer que o Banco Central do Brasil, ele impede que os bancos privados cobrem juros menores. Por quê? O Banco Central absorve todo o dinheiro excedente que esses bancos privados têm em caixa e dá a esses bancos privados em troca algo que nós chamamos títulos da dívida interna, que rendem os maiores juros do mundo. Hoje, atualmente, nós podemos dizer que o Banco Central do Brasil absorve R$ 1 trilhão dos saldos de caixa desses bancos. O que isso significa? Nós temos R$ 1 trilhão a menos no mercado, que os bancos não colocam à disposição das pessoas. E como não há esse crédito aberto para as pessoas, a concorrência é menor. Se fosse o contrário, os bancos teriam mais crédito para oferecer, isso aumentaria a oferta e, consequentemente, os juros seriam mais baixos. O ano de 2016 começou com muita turbulência. A mídia tem triturado isso todos os dias. Petrobras, desvio de dinheiro aqui, desvio de dinheiro ali. Não se ouvia se falar num país tão difícil como o Brasil está vivendo neste ano de 2016. Você, como um grande advogado, como um homem que está no mercado, é um executivo financeiro, quais são as suas
perspectivas e o que você acha, o que está acontecendo agora no ano de 2016, Kim? Olha, não precisa ser um especialista, um estudioso do tema, para perceber que a economia do Brasil passa por um momento delicado. As previsões, Dil, são realmente tímidas, para não dizer pessimistas. Por exemplo, o FMI prevê para 2016 uma retração na nossa economia de 3,5%. Nós podemos adicionar a isso descontrole na inflação, aumento da dívida pública, crise na economia, o que gera desemprego, dificuldade na renda familiar. Então, eu diria, assim, de forma bem direta e concreta, que o ano de 2016 é um ano de dificuldade econômica. Por isso, nós precisamos ter os pés no chão. Você considera também que a desqualificação de profissionais no Brasil agrava ainda mais a nossa economia na prestação de serviço ou vendas de produtos ou afins? Olha, nós podemos dizer que a prestação de serviços de qualidade ou a mão de obra qualificada é o principal fator que determina o fracasso ou o sucesso de uma empresa. Nós até poderíamos admitir que a mão de obra menos qualificada geraria uma economia para uma empresa a curto prazo. Mas pensando a médio e a longo prazo, essa mão de obra sem qualificação geraria um aumento de gastos. Por quê? Faltaria produtividade, faltaria rendabilidade, continuidade nos serviços. Então, nós podemos afirmar que a mão de obra qualificada é, sim, um dos fatores que podem potencializar a economia. Por quê? A economia é formada por empresas. As empresas são formadas por pessoas. E essas pessoas precisam estar qualificadas para que a economia tenha um ciclo positivo. Se a mão de obra não for qualificada, todo esse restante pode ser prejudicado. Nós temos ouvido pela mídia, né, alguns economistas dizendo que o Brasil começaria a engatinhar a partir de abril. Você trabalha no seu dia a dia, você faz consultoria, você atende a diversos ramos de atividades aqui na cidade de São José do Rio Preto. Ou seja, você tem clientes desde a prestação de serviço até uma venda de produto, pequenos, médios e grandes. É a sua visão também real do nosso cotidiano para Rio Preto, para a nossa região? Qual é a sua visão sobre isso? Como eu disse, eu vejo o ano de 2016 com um pouco de pessimismo do ponto de vista econômico. Ou seja, nós precisamos fazer a lição de casa para que esse ano não tenha maiores prejuízos do que já se previu. Para o início de 2017, aí sim nós podemos pensar já numa potencialização da economia. Por que eu digo isso? É preciso se controlar a inflação primeiro, é preciso fazer com que os trabalhadores, a família brasileira, tenha poder de compra. Podemos entender que com o aumento do salário mínimo isso ia acontecer? Em tese sim, mas a inflação muito alta retira o poder de compra das pessoas. Então, nós podemos dizer que para 2017, as previsões são um pouco melhores do que as para esse ano. Por que eu digo isso? 2017, nós teremos já alguns reflexos daquilo que se pode implantar em 2016. Talvez um maior controle da inflação, a alta do dólar pode potencializar a exportação, isso pode refletir na economia brasileira. Então nós precisamos dar um tempo para que 2017 esses reflexos positivos aconteçam. Eu acredito muito que para o ano que vem as coisas vão melhorar bastante. O que significa, o que você poderia nos dar uma explicação mais a fundo sobre fazer o dever de casa, Kim? Eu acho, Dil, que estando numa crise ou não, é preciso ter uma consciência de gasto. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa. O que significa isso? Sermos conscientes naquilo que compramos, naquilo que vendemos, termos real noção do nosso orçamento familiar, pontuar mesmo
planilhar. Isso é, de fato, muito importante para que a saúde da economia familiar e empresarial vá bem. Portanto, essa gestão consciente, esse gasto consciente, essa ponderação é fundamental, principalmente no momento que nós vivemos hoje. Quando você fala em administração familiar, subentende-se corte de gastos, é isso, Kim? Dentro da própria família, numa empresa, qual seria a sua ideia que você daria para os nossos telespectadores desse dever de casa? Como seria esse dia a dia, esse cotidiano, por exemplo, da família, que é o reflexo da economia nacional? Dentro da família, eu sugiro, sim, um controle maior dos gastos, principalmente nesse momento. E o que é esse controle? Na verdade, Gil, não existe muitos segredos. Nós precisamos gastar menos do que nós ganhamos. Esse é o grande segredo da saúde da economia familiar. E como nós fazemos isso? Controlando os gastos fixos, impostos, aluguel, refeição, combustível e os gastos supérfluos, com entretenimento e etc. Nós precisamos pontuar isso para saber realmente como é que está a gestão da economia familiar. Não há outra forma de se fazer isso senão com esse controle. Isso dentro de uma empresa também? Dentro de uma empresa também. Nós podemos falar em corte de gastos agora do ponto de vista empresarial, não só como deixar de investir, mas também nesse momento de crise, como controle de gastos. O que isso significa? Quais são alguns exemplos? Talvez economizar ou ter a consciência de um uso mais adequado do material de escritório, da energia elétrica, ou, por exemplo, algumas atitudes mais fundamentadas, como, ao invés de pagar hora extra para o funcionário, fazer banco de horas. Ao invés de você colocar o funcionário ou mais funcionários para conseguir atender a demanda da empresa, terceirizar o serviço. Isso é uma forma de economizar ou de controlar os gastos dentro de uma empresa. O endividamento é algo que tem preocupado o brasileiro e tem atrapalhado muito o poder de compra dele, principalmente quando a gente se refere a cartão de crédito e ao cheque especial, que está embutido em uma das maiores taxas de juros também do mundo. Uma pessoa endividada no cartão de crédito ou no cheque especial, Kim, como assessor financeiro, com esse vasto conhecimento que você tem na área, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas, seja ela pessoa física ou jurídica? Olha, simplesmente os juros de cartão de crédito e cheque especial são exorbitantes. No cartão de crédito, uma pessoa que usa o rotativo vai pagar 439% ao ano. No cheque especial, 292% ao ano. Então isso foge da previsão de orçamento familiar de qualquer família. Então nós podemos dizer que se a pessoa não consegue controlar esses gastos, ela precisa evitar o cartão de crédito, o crédito rotativo e o cheque especial. Caso ela já tenha se endividado nesse sentido, seria interessante analisar algumas espécies de financiamento ou de empréstimo cujos juros são menores do que os do cartão de crédito ou do cheque especial. A pessoa tomaria um empréstimo com juros menores, pagaria essa dívida que tem juros altíssimos e aí sim começaria a se organizar ou se reorganizar financeiramente. Kim, com toda essa experiência, né, essa forma prática e construtiva com que você domina a matéria sobre economia, qual seria uma palavra que hoje definiria a situação atual do brasileiro? Eu acho que todo brasileiro deveria gastar conscientemente, gastar menos do que ganha, através de um planejamento orçamentário. Se a pessoa não fizer isso, diante das circunstâncias atuais, ela facilmente vai se atrapalhar.
E ninguém quer passar por esses transtornos, né? Então eu diria que a expressão seria gasto consciente, planejado, planilhado. Esse é o caminho para a pessoa ter um orçamento controlado nessas circunstâncias atuais. Olha que bacana, a gente teve um mega programa, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que você, nosso telespectador, ficou muito feliz. Foi de uma forma coloquial e muito simples, mas muito instrutiva, né? Ótimas dicas aqui do nosso consultor financeiro, o Kim Ribeiro, que é advogado, formado com especialização em direito tributário. Kim, eu gostaria que você deixasse para a gente, embora o telefone do Kim já está na telinha do programa de Caracondil, ele atende essas assessorias tanto nas pequenas, médios e grandes empresas, não apenas para Rio Preto, mas também em região. Aliás, com um belo escritório montado aqui na área central da nossa cidade. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para os nossos telespectadores, até para que a gente respire mais aliviadamente, até por feliz em achar que 2017 já será um ano mais fácil e que a gente tenha aí bastante força, coragem e criatividade para a gente tramitar aí nos meses de março até dezembro, já que a gente está no finalzinho de fevereiro. Eu diria o seguinte para o telespectador. A grande dificuldade da pessoa que enfrenta uma crise é se readequar, é reajustar o modo de vida, que às vezes esse reajuste precisa ser drástico. Nós estamos falando na mudança do hábito alimentar, de vestuário, se a crise for mais grave, trocar o automóvel, às vezes trocar o imóvel. Então, a pessoa endividada nesse momento precisa ter essa consciência de que a mudança drástica às vezes é necessária para uma reorganização. Eu digo mais, nós poderíamos aqui afirmar o que parece ser contraditório. Além desse reajuste de vida, de hábitos, a pessoa não precisa se apressar para pagar todas as suas dívidas de uma só vez. É preciso sentar com os credores, negociar, rever taxas de juros, rever as formas para se pagar as suas dívidas. Isso é saudável, isso vai demonstrar ao credor a sua intenção de pagar. Isso pode ocasionar bons negócios, ainda mais nesse momento de crise, onde o credor tem a consciência de que ele não pode apertar muito o devedor. Então eu diria isso para o telespectador. É bom sentar, analisar, reajustar os hábitos, principalmente nesse momento de crise, e não pagar as suas dívidas todas de uma vez, mas sentar e renegociar com o credor. Esse é o melhor modo para se conseguir a tão sonhada paz financeira e o orçamento controlado. Kim, em nome da direção do programa de Caracondil, em nome do canal Viva Interior Rio Preto, NET 26, a gente agradece a sua presença aqui, até porque sua agenda é uma agenda muito atribulada e você dispensou alguns minutos do seu dia para que você desse essas informações tão ricas, esclarecedoras aos nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo. Eu espero encontrá-lo aqui numa outra situação, falando sobre coisas boas que façam com que os nossos empresários sintam-se cada vez mais felizes e eficazes naquilo que eles fazem. Muito obrigado mesmo pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram felizes com toda essa informação. Obrigado. O prazer é todo meu, Dil. Espero que tenhamos algumas outras vezes para conversar de assuntos tão proveitosos e tão práticos para o nosso dia a dia. Obrigado.
never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Frantino Franz Café. O original com vários sabores. Venha pro Real Atacado. Tudo que você precisa encontra aqui. Artigos para festas, brinquedos, ferramentas e muito mais. É facilidade e preço baixo. 2 lojas em Rio Preto, na Mochile 11 e na Badiba City. Ford Manhattan, venha conhecer. Carro que você sempre sonhou. E nós cuidamos de tudo pra você. Do consórcio seguro ou despachante. Mecânica, peças e acessórios originais nas mãos de quem conhece mais. Ford Manhattan. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Kim Ribeiro aqui no programa de Caracondil. Aliás, parabéns pelo seu programa, ainda mais nesse momento atual que nós passamos na nossa economia aqui no país. Essas dicas fantásticas, eu tenho certeza você, telespectador, ficou muito feliz com tudo isso. Meu nome é Dil Grande, você assistiu mais uma edição do programa de Caracondil. Obrigado a você, que é sempre sinal de prestígio para nós, aqui na telinha do canal 26, Viva Interior Rio Preto Net. Uma ótima semana para você. Assista também todos os nossos programas no nosso site www.caracondil.com.br. Muita luz. Tchau, tchau.